Olá líder, olá empreendedor, olá empreendedora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo que eu tenho certeza que vai apoiar você na gestão e na liderança do seu negócio. Não importa o segmento, não importa o tamanho da sua empresa ou não importa quantas pessoas tem na sua equipe, esse vídeo é para você. Então acompanha ele até o final. Faça uma pergunta, você realmente conhece o seu negócio? Você conhece as particularidades, a real proposta de valor que você entrega para o seu cliente? Por que seu cliente compra de você e não do seu concorrente? Quais são os canais que você utiliza para que as pessoas fiquem sabendo que você existe? Quais são os canais que você utiliza para se relacionar com o seu cliente final e aquela pessoa que ainda não é o seu cliente, mas pelo nível de relação que você gera com ele, com certeza em algum momento ele vai se tornar. Essas são perguntas que alguns empreendedores, alguns empresários, por mais de tanto tempo que a empresa já tenha, talvez não pararam ainda para responder e para refletir. E para ajudar você que está passando por alguns desafios ou que ainda pensa que não conhece muito a fundo o seu negócio, eu quero trazer para vocês 9 perguntinhas básicas, 9 perguntinhas que vão apoiar você a conhecer mais profundamente a sua empresa. E essas 9 perguntinhas elas são separadas em 4 pilares essenciais, também representados por 4 perguntas. Então papel e caneta na mão para você anotar quais são essas 4 perguntinhas que formam esses 4 pilares e quais são as 9 perguntas que vão contribuir para você conhecer muito mais a fundo o seu negócio hoje. Vamos lá então, quais são esses 4 pilares? Primeiro deles, o quê? Segundo, para quem? Terceiro, como? E quarto, tem a ver com finanças, quanto custará e da onde vai vir o recurso para isso. Quando falamos no que, falamos na sua proposta de valor, o que realmente você entrega, qual é o seu produto e seu serviço, qual é o diferencial, como eu falei antes, que faz o cliente investir no seu produto ou no seu serviço e não no seu concorrente. Qual é a dor que você realmente soluciona, qual é o problema que você soluciona para o seu cliente final. E a sua proposta de valor, qual é? Você já parou para pensar nisso? Quando falamos num conceito de 9 perguntinhas básicas que eu vou trazer aqui para vocês, a primeira delas é o que de fato você entrega para o seu cliente. Qual é a proposta de valor que está na raiz do seu negócio, que o seu cliente percebe lá fora e vai fazer com que ele faça o possível para consumir o seu produto e o seu serviço. Se você tem clareza disso, você consegue vender muito mais, você consegue ampliar a sua rede de clientes e, claro, gerar mais lucro para a sua organização. Agora, se você não tem clareza da sua proposta de valor, como que você vai fazer que o teu cliente tenha? Como que você vai fazer que o teu cliente compre aquilo que você faz se você nem tem clareza daquilo que você soluciona para as pessoas? Então pense nisso. Primeira perguntinha de 9 é: qual é a sua proposta de valor? Depois de pensar na proposta de valor que tem a ver com o pilar o quê, nós vamos para o segundo pilar, para quem? Quem são os seus clientes? Para quem você entrega o seu produto e seu serviço? Quem são as pessoas? Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos? Quem são, de fato, os seus clientes específicos? Essa é a segunda pergunta. O teu segmento de cliente, quais são? Respondendo isso, você consegue ter mais assertividade na hora de divulgar, de fazer campanhas promocionais, na hora de oferecer o seu produto e seu serviço, porque você vai ter a possibilidade, uma visão estratégica de adaptar a sua linguagem, adaptar a sua comunicação para aquele público específico. E para que consiga fazer isso, é fundamental você responder ali a segunda perguntinha de 9, que é: quem são de fato os seus clientes? Depois de identificar quem são os seus clientes, é fundamental você pensar como essas pessoas vão saber que você existe. Como essas pessoas vão conhecer a sua marca, a sua empresa ou o seu serviço. Quais são os canais que você utiliza para que as pessoas conheçam a sua empresa. Canais como marketing digital nas redes, Instagram, Facebook, YouTube, mídias televisivas, mídias no rádio, outdoor, não sei. Quais são os canais que você vem explorando hoje para tornar a sua empresa conhecida? E sabemos hoje que na era da internet a sua empresa não atende apenas uma população local. Ela pode atender, dependendo do seu produto, né, ou do seu serviço, pessoas aí em outras localidades. E para isso você precisa identificar e explorar quais são os canais que você está divulgando a tua empresa hoje. Então a terceira perguntinha de 9 é: de que maneira as pessoas sabem que você existe, que a tua empresa existe? Tem a ver ainda com o pilar para quem. Depois de identificar para quem, quais são os canais, você precisa responder uma terceira pergunta: como você está se relacionando com esses clientes e possíveis clientes no dia a dia? A sua equipe ou sua empresa é apenas aquela pessoa que inicia um processo e quando o cliente compra, esquece ele, não faz nenhuma ligação de pós-venda, ou aquele cliente que faz tempo que não compra mais de você? Faz quanto tempo que a tua equipe não liga para ele? Há quanto tempo você não promove ações para
para reconhecer aqueles clientes fiéis, aqueles clientes leais, tornando um cliente não apenas um consumidor do seu produto ou do seu serviço, mas sim um parceiro-chave. E para ter um parceiro, para o seu cliente se tornar parceiro da sua empresa, da sua marca, você precisa de fato desenvolver uma relação de proximidade, criando uma comunidade com ele e não apenas tendo um consumidor do seu produto e do seu serviço. Então a quarta pergunta de 9 é: como você tem se relacionado com os seus clientes hoje? Vamos para o próximo pilar, lembrando que já falamos sobre o que? Sua proposta de valor, o que você faz, o que você entrega, qual a dor você resolve para o seu cliente. Segundo pilar, para quem? A proposta de valor é entregue para quem? Quem é seu cliente específico? Qual é o nicho de atuação? Quem é a sua persona? Depois de identificar para quem, como essa pessoa sabe que você existe. Depois de estudar os canais, que você pode às vezes estar usando um ou dois canais, não explorando outros que podem trazer mais resultado para você, você precisa também identificar e criar um processo de relacionamento com o seu cliente. Pós-venda, a experiência do usuário, fazer com que o cliente tenha satisfação e queira sempre voltar a comprar, a consumir o seu produto, o seu serviço, porque a maneira que você e seu time se relacionam com ele são maneiras que geram experiências positivas no usuário. Depois de pensar nesse pilar, nós precisamos pensar no como, né? Como que vai ser feito isso? E o como ele traz algumas questões importantes que fazem a diferença em cada negócio que aplica essas 9 perguntinhas. A pergunta é: quem são os seus parceiros-chaves? Quem são as pessoas, empresas do mesmo segmento ou de segmentos diferentes, empresas que antes eram vistas como seus concorrentes, mas hoje você olha para eles com um olhar diferente e traz eles para serem seus parceiros, explorar mercados que antes sozinho você não conseguiria. Talvez por não ter o caixa suficiente ainda, talvez por não ter a preparação, mas você pode, através de parcerias chaves que antes poderiam ser concorrentes ou empresas que nem são do seu segmento, mas que você pode de fato fortalecer uma parceria e conquistar aí novos mercados e se posicionar ainda com mais força. Parcerias também tem a ver com os stakeholders, ou seja, os seus fornecedores. Você empresário, você empreendedor, não pode ver apenas, por exemplo, aquela empresa que fornece a internet para você como um simples fornecedor. Aquela empresa que faz o teu marketing como um simples fornecedor. Você tem que olhar para essas pessoas e conduzir, criar uma relação de parceria, onde cada pessoa que vai de fato investir o tempo, atender uma necessidade sua, não apenas um prestador de serviço, mas alguém que você vai fechar uma parceria e juntos vocês vão crescer cada dia mais. Então, uma outra perguntinha das 9 é: quem são os seus parceiros-chave hoje? Será que você tem pensado em expandir essas parcerias? Pense nisso. Outro pilar é: quais são as atividades-chaves? O que precisa acontecer sim ou sim para que a sua empresa se mantenha na operacionalidade? Vendas, atenção ao cliente, um pós-venda. Como funciona isso? Quais são as atividades-chaves que a sua equipe precisa executar no dia a dia para conseguir atingir os resultados? E claro, para executar as atividades-chave, nós precisamos pensar em outra perguntinha que também tem a ver com como ainda. Quais são os recursos-chaves? Tem a ver com estrutura, tem a ver com equipamentos, tem a ver com estrutura física, tem a ver com internet, tem a ver com aquilo que a tua empresa, que a tua equipe precisa ter nas mãos para conseguir executar as atividades do dia a dia, aquilo que eles são cobrados. E claro, você como empreendedor, como empresário, tem a responsabilidade de fornecer esses recursos para eles. Então, quais são os recursos-chaves? Outro pilar, que aí nós entramos no quanto custará, tem a ver com o financeiro. Lembrando que nós já falamos dos 3. O que? Proposta de valor. Para quem? Quem são os seus clientes? Como eles sabem que você existe? Como você se relaciona com eles? O outro pilar é como você executa isso? Quem são os parceiros-chaves? Quem são as atividades, os recursos-chaves para você conseguir ter êxito na sua organização? E o último pilar, que tem a ver com as finanças, traz 2 perguntinhas. Para onde vai o teu recurso? Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis que geram despesas mensalmente para você? Despesas com água, luz, aluguel, não sei, com pagamento, com salários, com comissão, recompensa, reconhecimento da equipe. Aonde estão indo os seus recursos? Quais são as despesas fixas e variáveis que a sua empresa tem hoje? E também, quais são os canais de entrada de recursos? Né? Como tem entrado caixa na sua empresa hoje? Como você tem gerado capital para conseguir investir nos outros projetos? Isso traz ali a possibilidade de você expandir e encontrar, quando para analisar estrategicamente esse ponto, quais são as fontes de receita, encontrar, talvez, explorar alguns pontos que antes não faziam sentido ou vocês nem sabiam que existiam. Como, por exemplo, eu posso citar uma empresa que hoje não é considerada um case de sucesso nos dias de hoje, né? Mas no passado já foi, que era a Blockbuster, a grande rede de locadoras de filmes, né? Onde o segmento principal dela, a principal fonte de recurso, era de fato a locação de filmes, onde eu ia na locadora, locava um filme e eu pagava pela locação.
Porém, quando a gente olha para a fonte de recursos, quando olhávamos para a fonte de recursos da Blockbuster, foi identificado que 30% da fonte de renda, da entrada de receita, não via da atividade-chave que era a locação de vídeos, mas sim da multa que cada pessoa que entregava seu vídeo com atraso gerava. Ou seja, a pessoa locava, passava da data de devolução, gerava uma multa. E 30% do faturamento da Blockbuster era dessa multa gerada. Olha que interessante, uma outra fonte de receita, que às vezes você, empresário, empreendedor, tem essa possibilidade de gerar outras fontes e não está parando para analisar e para cuidar desse ponto. Então, dessa maneira, eu fecho esse vídeo lembrando que falamos de 4 pilares. O que, para quem, como e quanto custa e de onde vem o recurso para isso. Dividido em 9 perguntinhas essenciais. Qual é a sua proposta de valor? Quem é seu cliente-chave? Como ele sabe que você existe? Como você se comunica com ele? Como você se relaciona com ele? Quem são seus parceiros-chaves? Quais são as atividades-chaves que você precisa realizar todo dia para manter a sua empresa gerando lucro? Quais são os recursos-chaves que você precisa gerar para a sua empresa? Da onde vem a fonte de receita? Da onde vem os lucros para a sua empresa? Da onde está entrando o capital? E quais são os custos fixos e variáveis que a tua empresa tem que arcar todos os dias. Dessa maneira, nós fechamos as 9 perguntas da ferramenta chamada Business Model Canvas, que é uma ferramenta de plano de negócios, de business plan, que inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês, ou vou mandar o link para vocês, para que vocês possam ter acesso a essa ferramenta e aplicar ainda hoje para a sua empresa crescer e expandir ainda mais. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Me acompanhem, que teremos ainda próximos vídeos falando sempre sobre gestão e, claro, sobre liderança. Um grande abraço e até a próxima.